Os seus heróis da infância hoje estão sendo usados de um modo satânico. É isso mesmo. Esse vai ser o nosso vídeo de hoje. E assim, se prepara. Já vou falar agora, vai ser um vídeo bem longo, tá? Eu faço isso também para já o pessoal superficial já sair. Eu prefiro aqui qualidade do que quantidade. E vai ser um vídeo que eu vou expor muito da minha infância, da minha adolescência, de valores. Então se prepara. Minha esposa teve compromissos em São Paulo, vai ficar na casa da minha sogra com a minha filha, então eu tô sozinho, tô com tempo e tô gravando esse vídeo de madrugada, pra vocês terem uma ideia. Porque amanhã, domingo, que é quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, eu tenho questões jurídicas para analisar, tenho questões minhas, coisas que eu estou escrevendo, tenho consultorias da consultoria Synergy, da consultoria Synergy Law, tenho mentorias, né, consultas individuais, então isso aqui está sendo gravado de sábado para domingo, praticamente. Então, time is free aqui. Eu não sei até onde isso aqui vai. Poderia até fazer uma live. Mas vamos lá. Vamos começar do começo. Se você assistiu meu vídeo anterior, eu falei que existe uma matrix cultural para atrapalhar a vida das pessoas, para afastar as pessoas de Deus, para tornar as pessoas mais burras, para tornar as pessoas consumidores mais ávidos. O que que isso significa? As pessoas, todas as pessoas, elas têm uma noção da realidade diferente uma da outra. Se você tampar os seus olhos, o seu nariz e a sua boca, você vai ver só o escuro. Então a sua realidade, ela é percebida através dos seus sentidos. O ouvido, a fala, a visão e também de uma forma sinestésica do que você sente, desde que você é pequeno. Então, por exemplo, se você tem pais muito amorosos na infância, que têm uma segurança econômica, que te encorajam a errar, não tem problema em errar, arrisque, falam que você é corajoso, falam que você tem que ser forte e corajoso, falam que você tem que empreender, mesmo quando você é pequeno, você fala, quero ser astronauta e ir para Marte. Fala, não, vai que você vai conseguir, entendeu? Vai, estuda, não sei o que lá. Se você recebe isso, o seu nível de permissão, ele é maior. O que isso significa? Que você pode arriscar errar sem um medo de perda, sem um medo dos seus pais. Então, por exemplo, aquele filho que tem um pai que o pai é totalmente frio com ele, mas quando ele tira a nota 10, aí o pai vai dar um abraço. Só nessa. Aí o menino fica com isso na cabeça, a menina. Ah, eu só vou ter mérito se eu for bem-sucedido, então eu não posso errar, entendeu? Então isso gera um sabotador. Aí aquela teoria do Shirzad Shamani, que eu já falei várias vezes aqui dos sabotadores. Você gera um imprinting no seu sistema límbico, né? Falando um pouquinho de neurociência, que eu também gosto, e você leva aquilo pro resto da sua vida, uma programação negativa, uma crença negativa. O que acontece é que quando a gente é criança, principalmente do 0 aos 12 anos e mais forte do 0 aos 6, a gente pega, a gente modela os padrões morais dos nossos pais, dos nossos professores, etc. E dependendo da qualidade disso, a gente tem um nível de permissão ou não. Isso é muito ligado também à fé. Pessoas que têm baixa permissão, tiveram uma vida horrível, sofreram maus tratos, etc., eles têm uma dificuldade de entender o amor e ser amado. Então eles têm uma dificuldade de ser aceitos como filhos de Deus, tá? Enfim, tô até passando um pouco do tema, vamos voltar para cá. Então vamos falar um pouco da minha infância. Meus pais, eles me proveram muito bem, eu tinha boas condições financeiras, morava num apartamento muito bom, tinha boas escolas, mas eles eram muito distantes. Minha mãe viajava muito, porque viajava para o exterior muito, e o meu pai, ele estava muito ausente. Então, assim, não estou falando assim no sentido nada muito drástico, mas eu passava muito tempo livre sozinho. Então eu ia para a escola e quando eu voltava eu tinha a tarde inteira para assistir desenhos, ler quadrinhos, etc. Por conta do meu problema de vista lá da infância que eu não vou explicar aqui, eu tive alguns traumas e eu já era uma criança muito tímida, com muito medo de interação com outras pessoas, muito antissocial. E aí, onde que eu me encontrei nisso? Não só nos desenhos da TV e depois nos videogames, que eu vou falar mal de tudo isso daqui a pouco, tá? Se prepara aí, você gamer, você nerd e o caramba. Mas principalmente nos quadrinhos.
Eu aprendi a falar com menos de um ano de idade, gente, pra vocês terem uma ideia. E aprendi a ler com 4, 5 anos lendo gibis de super-heróis. Antes de ir pra escola, eu já sabia ler alguma. Quase que eu entendi o gibi inteiro. Daí na escola, na escola que eu tinha um período da tarde que era de leitura, então eu lia também os gibis da Mônica, mas principalmente Marvel e DC. Mas qual que é o ponto aqui? Por essa, de certa forma, essa ausência parental da gente não ter uma amizade, tinha proteção, tinha tudo, mas não tinha uma amizade, não tinha um exemplo. Tipo assim, o pai nunca falou, olha, Lucas, quando eu for adolescente, faça isso. Não tinha esse viés na relação. Eu busquei um molde moral. Naquela época a gente ia para a igreja e tudo mais, minha família é de origem era católica. Então assim, a gente ia para a igreja, mas é aquela coisa. A igreja ali naquela época, na minha infância, era um bate-cartão. Você ia, tinha que ir e tal. Também não tive um ensinamento profundo de que esse aqui poderia ser o meu molde, Jesus Cristo. Aí sim, mas não tive isso também. Então o que eu fiz? Eu meio que busquei essas referências nos quadrinhos. E alguns super-heróis me davam essas referências, e isso foi mudando conforme eu fui crescendo. Eu ia falar um pouco até de uma coisa bizarra que eu criei quando eu era criança, que é bizarro isso. É bizarro que eu falo no sentido da gíria atual, de que é uma coisa assim, que eu poderia ter vivido um mundo negocial absurdo a partir dali. Mas vamos chegar na ordem. Qual que foi o primeiro herói assim que eu tive de infância? Foi o Homem-Aranha. Por quê? Eu ia para casa da minha avó em Santos, lá no, acho que era no canal 2, salvo engano, ou no canal 3. E tinha um filme que passava na Rede Manchete, que era uma série do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha era o Peter Parker já adulto, ele era um fotógrafo, a teia não saía da pele dele, que nem tem essas versões, ele construiu uma máquina. Então, o Homem-Aranha ele tinha alguns poderes que nem tem nos quadrinhos, mas tinha muito da inteligência dele, ele era um repórter investigativo e ele ajudava as pessoas. E naquela época, também tinha o Batman, aquele Batman do Adam West, do Burt Ward, passava no SBT, que era um Batman meio gordinho, com uma roupa colada, e dava soco, fazia pam, pum, pum. Então essas eram as minhas referências de TV. Só que também teve o filme no cinema do Superman, que eu vi quando eu era pequeno. Então esses eram os primeiros heróis de referência. Eu gostava muito, muito, muito do Homem-Aranha. Tem foto minha fazendo assim com a tetas. Sendo que esse simbolismo aqui, ó, é um simbolismo bem, bem ruim. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas você já ensina a criança desde pequena ali, né? Tem todo um jogo aí que eu vou falar. Mas enfim, e aí com 4 5 anos eu comecei a comprar revistas em quadrinho, comecei a ler e fui tendo os meus heróis de preferência. Uma coisa que é importante aqui, gente, é que eu falo o seguinte: muitas pessoas acreditam em Deus e tem pessoas poderosas também que acreditam em Deus e se unem. Por exemplo, tem o cinturão lá em Utah dos Mormons, que são pessoas bilionárias que conseguiram criar Angel Studios, que é uma força do bem hoje em dia. Que é uma água limpa para os seus filhos beberem, para você assistir uma TV limpa. Você digita Angel Studios, não tenho nenhum, não estou recebendo nada aqui. Você tem um conteúdo limpo de streaming. Hoje é o único, totalmente limpo é o único. Só que tem muito mais gente poderosa que acredita no outro lado, acredita no inimigo. Quando eu falo o termo satânico aqui, é de Hasatan ou Hasatana, dependendo do hebraico, do aramaico, da pronúncia que você quer, que significa o acusador, aquele que aponta o dedo para o homem, o adversário do homem. Lembrando que o diabo ele não é um adversário de Deus, ele é uma criatura. Não, existem esotéricos que querem colocar essa. Isso também é uma programação cultural bem ridícula que muita gente tem, principalmente os ateus, que é Deus contra o diabo. Isso não existe, tá? Deus, ele criou tudo. O diabo é uma mera criatura pueril, é um anjinho que virou pro outro lado. Um anjo muito forte, na minha leitura, um arcanjo, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas um anjo que era muito forte também de estratégia, de inteligência, de persuasão. Ele levou junto um terço do céu, mas é só uma criatura, tá? Que vai ser destruída, já até sabe que ele vai ser destruído. Mas o ponto é o seguinte: existem pessoas que acreditam no diabo e que o diabo pode dar benefícios para elas. Isso acontece desde lá do Velho Testamento, com nomes diferentes. Essas entidades, os principados, as potestades, eu não vou ficar citando esses nomes aqui agora, mas essas entidades, o próprio diabo, os arcanjos que eu acredito que caíram com ele, que são mais fortes, que são as três figuras que vão aparecer lá no Apocalipse, uma coisa bem. Se eu nem falo no aberto, deixa quieto. Nem nas minhas mentorias. Só para quem é mentorado há muito tempo e tem muito nível, eu não vou falar sobre
sobre o que eu chamo de os adversários aqui, porque o Satã, na verdade, é adversarios, no plural, e não é um só. Enfim, mas o que acontece? Essas entidades, elas eram adoradas. Elas sempre foram adoradas ao longo do tempo. No Egito, né, por aí vai. Ou no Império Babilônico e tudo mais. E aí o que acontece? O povo de Israel, no período que ele teve no Egito, ele foi maculado por isso. Ele foi contaminado. De novo no exílio. E muitos momentos antes. Por exemplo, Salomão, contra muitas orientações, ele se envolveu com que já existiam ao longo do tempo. Já tem isso desde Saul, não se envolveu com mulheres estrangeiras, da época de Samuel. É uma longa história, não vou entrar também nesse detalhe agora. Mas Salomão ele se perdeu por mulheres estrangeiras que o levaram para esse caminho da idolatria. O homem que supostamente seria o mais sábio de todos os tempos. Você vê o livro dele de Eclesiastes, ele não está muito legal ali. Tá cético, quase niilista ali, em alguns sentidos. Ele não está se regozijando no final da sua vida, não. Mas, enfim, também não é o objeto do vídeo de hoje, só estou dando um contexto aqui de que tem pessoas que adoram o mal. Aí, você, ateu, agnóstico que está aqui, você pode interpretar de um jeito e você que é cristão é outro. Esses caras poderosos, eles fazem um monte de coisas loucas, rituais e tudo mais, porque eles acreditam no demônio e têm orientação satânica mesmo, tem uma comunicação, ou não, eles são pirados, eles usam muita droga, eles estão ricos, eles chegaram num tal ponto que eles têm tudo, que eles enlouqueceram. Eles entraram numa, porque o homem ele sempre busca mais, 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 então eles enlouqueceram, eles usam muita droga, e aí começam a entrar em ocultismo, isso deturpa a mente deles, e aí eles fazem essas conspirações pelo mundo mais para ter mais poder e tudo mais. Aí é com você. Eu acredito na vertente que sim, existe uma comunicação de entidades. Na verdade, eu não acredito, eu sei disso, que existe uma comunicação entre essas entidades e as pessoas. Só que você não está dentro do meu conhecimento, eu não vou falar ele aqui todo. Então você pode crer que eles são só caras poderosos, loucos, que querem ferrar com a gente. Dentro dessa linha aqui, que não é espiritual, imagina que quem é muito poderoso quer mais dinheiro. Para ter mais dinheiro, ele quer vender. Para vender, ele tem que diminuir o seu senso crítico para você comprar mais rápido. Para ele diminuir o seu senso crítico, ele tem que te encher com uma descarga de dopamina. E ele tem que te colocar arquétipos negativos, arquétipos fracos, como os super-heróis são. Tá? Eu vou chegar lá. Voltando. Então eu gostava muito do Homem-Aranha e tudo mais. E aí eu assisti o filme do Superman, aquele com Christopher Reeve, com o Marlon Brando, falei, nossa, que herói incrível, como ele é bonzinho e tudo mais. E aqui eu vou chamar isso de fase de ouro dos quadrinhos. A DC Comics e a Marvel, elas foram fundadas em períodos um pouco diferentes. A DC Comics antes chamava Detetive Comics, que era quadrinhos de detetive e de terror, tinha coisa de terror também, que depois foi resgatado no selo Vertigo. E basicamente o que que era aquilo? Era um folhetim de entretenimento com personagens diferentes. Então tinha um detetive que se vestia de morcego, que era o Batman, tinha o Superman. Eu vou começar da DC porque a DC é mais antiga, tá? O Superman ele foi criado por Joe Shuster e Jerry Siegel, que eram judeus, que os pais vieram de Israel para os Estados Unidos, salvo engano, e é muito baseado na figura de Moisés. Você imagina, o Superman ele é colocado numa espécie de um cesto espacial e é mandado para a Terra. E Moisés também é colocado num cesto e vai parar na casa do faraó. O Superman ele é de uma raça escolhida, digamos assim, que tem o poder, né? Que é os kryptonianos e Moisés é do povo escolhido que pode usar o poder de Deus, se Deus assim quiser. Foi exatamente o que aconteceu. Moisés exerceu o poder de Deus contra o faraó e ele foi levado para uma terra distante. Então, o Superman original, ele era muito baseado nas premissas de Moisés. Então, ele não. Eu já vi muita gente falando que Superman era uma homenagem a Jesus Cristo. Isso é uma coisa, gente, bizarra que acontece na internet. A pessoa é crente, ela acredita numa coisa na cabeça dela e ela faz uma tese sem ter pesquisado nada. Eu já assisti vários documentários sobre a criação do Superman, quando eu gostava de quadrinhos, disso de Moisés. Eu não tô tirando o que eu falo das vozes da minha cabeça, do que eu quero. Muitas pessoas fazem isso, pegam a Bíblia Sagrada que tá aqui, ó. Tá aqui, é que tem eu tenho vários diplomas, né? Tenho um mestrado, mas o que eu mais gostei até agora foi esse, ó.
Certificado de melhor pai do mundo. Feliz Dia dos Pais. Enfim, mas a pessoa pega a Bíblia, ela pega a Bíblia, e aí ela tem uma tese na cabeça dela. E ela vai procurar na Bíblia essa tese. Essa Bíblia aqui que tá até sumindo aqui, de tanto que eu mexo. Mas enfim, eu tenho outras ali. O ponto é, não, o Superman, vamos começar já, né? Não, o Superman não fazem um monte de ilação. Se você pegar o Superman na origem, ele foi criado por dois caras. Esses caras eram judeus, eles não acreditavam em Jesus, infelizmente para eles, da minha visão. E ele foi baseado em Moisés. O Superman original, o raio solar, ele chegava nele, ele tinha uma super força. E no capítulo um, o que que ele conseguiu fazer na revista número 1? Levantar um automóvel, entendeu? Então ele não tinha uma super força que ele podia dividir a Terra no meio, como tem hoje, entendeu? Era levantar, sei lá, umas 2 toneladas. Era isso. Ele pulava arranha-céus. Olha aqueles termos antigos dos anos 50, 60. O arranha-céu, o prédio era chamado de arranha-céu, que ele conseguia arranhar o céu. Então o Superman não voava, ele não voava assim, ficava no ar. Ele não tinha todos esses poderes que tem hoje de visão de raio-x, visão de calor, sopro congelante. Isso tudo foi criado depois. Foi tudo criado depois pela vaidade humana. Um outro escritor pegou, colocou um pouco, colocou um pouco. Então o Superman ele era um personagem bem mais simples. Ele tinha até umas entradas como eu, ele já era. Ele tinha um. Se você pegar os primeiros, ele era um pouco mais velho, assim, já um repórter, e ele lutava contra o mal. Mas assim, a visão dele, do mundo dele, era muito mais minimalista, e o mundo era um lugar diferente. Naquela época, gente, quando acontecia um homicídio numa cidade, parava a cidade. Entendeu? Hoje, a gente nas cidades grandes tem 10, 20, 30 homicídios, sei lá. E tá tudo bem, dane-se. As pessoas estão dessensibilizadas. Então, eu vou falar, para não falar de todos, eu vou falar do Superman e do Batman. O Batman original foi criado por Bob Kane, que era muito fã de Sherlock Holmes, essas coisas. O que que era? Era um milionário, que os pais dele foram assassinados, e ele resolveu fazer justiça. Mas a justiça dele naquela época, como que era? Ele se vestia de morcego, porque ele tinha medo de morcego na infância, para assustar os bandidos. E aí o bandido, ele descobria quem era o bandido, ele jogava o batirang, que é o bumerangue dele com uma corda, e prendia o bandido. Ou dava um golpe de judô, que eram as lutas que tinha na época, judô e karatê, né, conhecidos nos anos 80, assim. Dava um golpe de judô e prendia o cara imobilizado. Ele não espancava o cara, entendeu? Não espancava o cara. Era um mundo diferente. Era um mundo diferente. E aí esses personagens surgiram, cresceram e eles foram se transformando ao longo do tempo. Eu vou falar da DC primeiro, só para vocês terem uma ideia. E aí o que que aconteceu? Chegou num ponto específico que isso foi mudando, mudando, mudando. Eles transformaram o Batman, que já era um cara problemático, mas o que que era o Batman no começo? Ele fazia uma investigação, por exemplo, alguém roubava uma joia. Ele era um detetive. Ele ia lá com a polícia, fazia perguntas mais inteligentes que a polícia e pegava o cara. Só que ele assustava o cara, mas ele não sentia prazer em bater e tudo mais. Aí teve uma influência, principalmente do. Putz, teve muita gente. Mas quando foi criado ali o Batman Ano Zero, me fugiu o nome dele. Alan Moore. Alan Moore é um cara totalmente ocultista, que curtia umas coisas não muito legais também, doutrinas que eu não vou também citar tudo aqui, Aleister Crowley, essas coisas. Ele transformou o Batman, ele e outros, tá? Quase num psicopata. Então, de sociopata, porque o cara que se veste de morcego então já não é, já tem um problema, mas quase que num psicopata, no sentido de que ele era totalmente insensível, ele batia, ele não matava, mas não é que ele não matava porque ele não tinha ódio no coração. É porque ele queria, ele se julgava moralmente superior aos outros. Então o Batman, ele se tornou um cara que espancava e tal, e o Superman se tornou um escoteiro, só que muito poderoso. Então, até umas coisas bestas. Teve uma época que os quadrinhos caíram e precisava vender bonequinhos, essas coisas. Aí fizeram o cachorro do Superman com uma capa, e por aí foi. E aí, enfim, isso criou-se num momento a Liga da Justiça. O que que era a Liga da Justiça? Eram grandes poderosos que iam defender o mundo de ameaças que precisavam unir os melhores heróis da Terra. Então tinha esse nome, os maiores heróis da Terra. E aí eles se uniam e tudo mais. Mas assim, para esse vídeo não ficar muito longo, teve uma série chamada Veneno que o Batman começou a se drogar para ficar mais forte. E aí eles foram levando ele por um caminho que quem estava assistindo, quem estava lendo, começava a ver mérito na violência, mérito em fazer justiça com as próprias mãos, que além de antibíblico é ilegal.
E aí dá para perceber que a pessoa que está escrevendo, ela falou, olha, eu consigo levar o meu leitor a fazer o que eu quero. E isso virou um gatilho, por quê? Eu não posso afirmar que na criação essas. Lembra que eu falei daquelas estruturas de poder satânicas ou estruturas de poder que querem. Eu não posso falar que naquele começo, quando foi criado, o Batman ele já foi criado numa. Mas quando essa empresa, que é a DC Comics, ela foi adquirida pela Warner Brothers Television, com certeza, essas grandes empresas de Hollywood, pesquisem o que significa a palavra Hollywood, digitem Hollywood ocultismo e pesquisem. Quando essas grandes corporações compraram a DC Comics, essa agenda ela foi implementada, tá? Ao ponto, e para não ficar muito longo o vídeo, eu vou falar Marvel e DC, depois eu vou fazer uma conversão entre elas. Ao ponto de se criar uma série chamada Injustice, que é Injustiça. Nessa série, os vilões se unem para fazer o Superman matar a Lois Lane grávida, o Superman enlouquecer e se tornar um tirano, o principal vilão da humanidade. E aí alguns heróis, entre aspas, heróis como Batman iriam defender e tudo mais, entendeu? Então, aí já tem a premissa, que é assim, é a mesma coisa, putz, eu não queria falar de Natal agora, mas é a mesma coisa. Você cria na criança a imagem de um Papai Noel, que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode ter presentes infinitos, está em todos os lugares da Terra, ele tem uma barba branca, ele é muito parecido ali com o Deus da pintura do Leonardo da Vinci com o homem. Você fala que a criança que tem o Papai Noel, ela associa de forma simbólica, através de um arquétipo inconsciente, a figura do Papai Noel com a figura de Deus. Depois você fala para essa criança que o Papai Noel não existe. É mais ou menos a mesma coisa. Então foram anos e anos e anos que o Superman era o símbolo do bem, e não, o Superman na verdade é um tirano. Então eles quebram um paradigma histórico, tá? E aí, o Batman, ele também cumpriu uma função importante nesse metamodelo, que é levar você para uma coisa que você não sabe que você está indo, basicamente, usando um termo mais fácil. Você está sendo manipulado sem perceber. O Batman, ele começou a gostar de espancar as pessoas. Então ele se tornou uma figura que antes não existia, que é o anti-herói. O que que é o anti-herói? É alguém que faz o bem, mas por um motivo errado, pelo prazer de bater nos outros. E a Marvel, de certa forma, copiou o Batman com o Demolidor, eu vou chegar lá. Mas qual foi o cume desse Injustice? Eles criaram um lema para DC Comics para o resto da vida, que é Deuses entre nós, God Among Us. E eu já era bem mais velho quando isso surgiu e eu percebi, isso é uma forma de idolatria. Se você pegar lá nos Dez Mandamentos, enfim, a questão da idolatria, não farás para si imagem de adoração. O termo adorar no hebraico significa prostrar-se com a cabeça até lá embaixo. Só que a adoração, ela ganhou um contorno mais complexo na Bíblia, não vou explicar a história inteira, mas basicamente, você ter bonequinhos desses heróis. Vamos supor que você é uma criança e que no domingo você vai na missa. Vamos supor que você é católico, só para dar um. Minha família era católica, então eu vou dar um exemplo. Eu vou na missa. E aí eu tenho o bonequinho do Superman e do Batman, e tem o desenho do Superman e do Batman. Meu pai me chama para ir para a igreja, para ler a Bíblia, qualquer coisa. Se eu coloco em primeiro lugar esses ícones, esses bonequinhos que estão na minha mão, eu estou colocando isso na frente de Deus. E não falo só criança, não, falo com 12, 13, 14 anos aí. Né? Já tem uma. Não é uma criancinha pequena, não. 14, 15, e hoje em dia os caras com os videogames. Mas enfim, se você coloca alguma coisa na frente de Deus, isso é uma forma de idolatria. Disfarçada, mas é. Então a DC Comics conseguiu muito isso. Você tem a camisa deles, você tem um monte de pôster. Isso vale para show de rock também, vou chegar lá. Você tem um monte de pôster, você tem um monte de símbolos que você idolatra. Quando na verdade a sua adoração deveria ser só para Deus. Entendeu? O mundo moderno criou idolatrias disfarçadas, idolatrias softs. Isso acontece direto. Isso acontece com super-heróis. E é bizarro, porque um dia eu fui ver uma palestra de um cara, não vou citar quem é, mas é um cara que criou uma plataforma como se fosse a Hotmart, né, uma outra, super cristão, e falou de Deus a palestra inteira. E no dia seguinte tinha um story dele com o filho dele brincando de Homem de Ferro, Capitão América, e todo vestido disso. Eu falei, cara, será que as pessoas são cegas? Elas olham e não veem? E eu não tô sendo hipócrita aqui, eu também fui cego muito tempo. Mas enfim, então a DC Comics,
ela conseguiu essa premissa. Os super-heróis são deuses entre nós, que têm que ser adorados e respeitados. É isso que eles passam, literalmente. Vamos deixar isso aqui, isso é a fase um da DC. Fase um da Marvel. A Marvel Comics, ela criava histórias mais baseadas na ciência. E eu também não estou tirando isso de voz da minha cabeça. Eu assisti documentários do Stan Lee falando isso, tá? Então, o Quarteto Fantástico eram espécies de cosmonautas que eles viajaram e com raios cósmicos eles ganharam os poderes. O Hulk foi uma experiência com raios gama. Naquela época, até o Stan Lee fala isso, a radiação, coisa radioativa, até por conta da questão da bomba atômica e tudo mais, era uma coisa que estava muito em moda. Os X-Men, o conceito inicial deles é que eles eram filhos do átomo. Então a bomba atômica espalhou radiação e mudou as pessoas. Tanto que o nome original é Extra-Man. Pouca gente sabe disso. X-Men, Extra-Man, filhos dos átomos. A primeira geração lá, que tinha o Cíclope, o Homem de Gelo, o Homem-Fera, que ele não tinha nem pelo, ele só tinha habilidade com os pés, a Garota Marvel e o Anjo, os originais, os Extra-Men, os X-Men. Enfim, então, e aí foram criando os heróis. O Homem de Ferro, tecnologia, o Hulk, ciência, raio gama, o Homem-Aranha, aranha radioativa, Quarteto Fantástico, mutação cósmica, X-Men, mutação genética. Era muito mais baseado na ciência do que a DC. A DC sempre tem um nome, a DC também, que é Lendas, sempre foi muito mais baseado em lendas. Qual que foi a exceção da Marvel? O poderoso Thor. O poderoso Thor que na verdade, se você for ver a origem da mitologia grega, é baseada num anjo caído, um negócio totalmente contrário a Deus. Não vou nem entrar nesse detalhe aqui. Tem alguns livros aqui de mitologia, aquele lá do Neil Gaiman, que é mais palatável, tem outros, mas só para. Tá aqui, ó, dá um exemplo. Esse é um livro mais popular, mas mitologia nórdica. Então, assim, estou falando coisas que eu já li, não estou tirando da. Né? Eu explico isso porque né, na internet sabe como que é. Esse livro é um livro bem palatável, tá? Qualquer pessoa consegue entender, mas eu já li livros mais complexos antes desse. Eu fiquei curioso porque esse cara é um cara que tem uma visão. Ele que praticamente criou Sandman, criou toda uma questão ocultista também. Vou falar um pouco da Vertigo também, que é bem complicado. Mas voltando. E aí foi criado os Vingadores. O próprio nome Vingador já tem uma questão antibíblica nele. Por quê? Se você ler os profetas, e o próprio Jesus fala isso claramente ali no Sermão da Montanha. A justiça pertence ao Senhor, não é para a gente se vingar do que fazem com a gente. Jesus fala que não é para a gente se vingar do nosso inimigo. Mas se você pegar a Bíblia como um conjunto da obra, quem vai julgar vai ser o Senhor, a justiça pertence ao Senhor e tudo mais. Então, o homem está tirando a posição de Deus e ele que vai fazer a vingança. Não é nem a justiça, é a vingança, tá? Então, os vingadores. Já começou mal de cara. Nem preciso falar que muita gente ligada na Marvel, e a Marvel desde o começo tinha muitas pessoas que gostavam de ocultismo, muitas festas, aquele movimento Nova Era, New Age, isso tudo é muito interligado com a Marvel, tá? E aí a Marvel foi se desenvolvendo, esses heróis foram crescendo. Quais são os heróis que eu mais gostava na Marvel? O Homem-Aranha, principalmente, e o Capitão América. Por quê? O Capitão América, ele representava o ideal americano e ele usava a violência mínima. Então ele jogava o escudo, mesma coisa que eu falei do Batman lá atrás. Ele jogava o escudo no cara, o escudo era de adamantium, que era o metal mais duro do mundo, e pegava, voltava para ele e o cara desmaiava. Não tinha muita violência. E aí o que aconteceu? Tem um personagem específico, que é o Wolverine. É engraçado, porque eu, quando criança, eu era todo metido a corrigir o inglês dos outros, e eu falava Wolverine, Wolverine. E eu via as pessoas falando Wolverine, e eu tinha colapsos, colapsos. Só para você aqui que tá no Brasil, se chama de Wolverine, eu estou falando sobre o Wolverine, mas eu não vou falar o nome dele errado, é Wolverine, tá? Como que eu descobri que é Wolverine? Eu descobri depois de velho, com uns 18 anos, sei lá, 17 anos, eu ainda gostava de quadrinhos. Eu comprei um jogo de Super Nintendo, horrível o jogo, o bonequinho era desse tamanho, super difícil, mas não zerei aquele jogo. Mas eu coloquei e tinha uma imagem dele e falava ó, Wolverine. Sim, o barulho da garra, Wolverine. Esse personagem foi o meu personagem preferido por mais tempo na Marvel e que eu mais, posso dizer, adorei, idolatrei, achava ele o máximo. Esse cara, ele literalmente matava os outros por prazer, se ele julgasse que esse cara era mau. Se ele julgasse que aquela pessoa era má, ele matava esse cara. E matava muito, matava geral.
Ele é um anti-herói. O que que é um anti-herói? É alguém que luta contra o mal, mas que também é mal. E isso criou esse personagem específico, ele mudou a história dos quadrinhos, porque ele teve uma revista própria, foi o primeiro spin-off que eu me lembre. Os Vingadores foi o contrário, tipo, já tinha a revista do Capitão América, já tinha a revista do Homem de Ferro, já tinha a revista do Hulk, já tinha todas essas revistas. Tanto que o Hulk, no episódio 1 de Vingadores, ele era o vilão, né? Porque o Hulk era descontrolado e tal. Ele foi manipulado pelo Loki e aí teve essa luta. E aí o que acontece? Eu pirei no Wolverine e esse o Logan, vamos chamar aqui de Logan para não ficar. Pirei nele e esse cara, ele putz, foi o personagem por mais tempo que eu gostei. Quando eu fui ficando mais velho, e isso é uma coisa também muito má dos quadrinhos e do videogame, o cara adulto fazendo coisas de crianças. Star Wars, quadrinhos, é uma coisa de criança. Eu com 20, 25 anos, sei lá, ainda gostava disso. 30 anos, sei lá, até mais. Ainda aí, não, mais, bem mais. Ainda gostava de quadrinhos. Entendeu? Eu tinha que estar pensando na minha família, em Deus, no trabalho, como melhorar a sociedade. Isso é uma coisa muito bom dos judeus, da cultura hebraica. E Jesus é judeu, tá? Porque ele está vivo, ele ressuscitou. Não existe adolescência. O moleque, até os 13 anos, ele é criança. Depois vai trabalhar, vai viver a vida adulta. E a cultura ocidental, a cultura cristã, digamos assim, ocidental, não é assim, católica, até evangélica, que o movimento evangélico cresceu depois, eu sou dos anos 70, tá? Mas enfim, não, tem adolescência, a adolescência é cada vez mais longa. Hoje os caras tá com 40 anos jogando videogame com o bonequinho do Deadpool, que é outro assassino psicopata. Que legal, com um monte de camisa, vai na Comic Con lá. Entende? Gente, é uma deturpação do que é a função do ser humano, tá? Mas aí vamos chegar lá. E aí o que acontece? Esses anti-heróis eles começaram a crescer. O Demolidor nos anos 80. Eu tenho um problema de vista, né? Sempre gostei de direito e sempre fiz artes marciais. O cara tem problema de vista, é um advogado cego. O Demolidor do Frank Miller, que é outro cara totalmente ocultista, com a vida totalmente complicada, pesquisem aí. O Frank Miller ele fez um trabalho na Marvel e na DC. Eu não falei do da DC, mas ele fez um trabalho na DC, até anterior ao Injustice, que eu deveria ter falado, que é o Cavaleiro das Trevas, que mostra um Batman que ele tinha se aposentado e aí ele vê um mundo tão pervertido que ele volta a atuar velho, super violento, super violento. E naquele quadrinhos, que é o Cavaleiro das Trevas, eles usam uma coisa pela primeira vez que não usava tanto. A mídia faz parte da história, então muita coisa é contada através de notícias de jornal e reação do povo assistindo a TV. Então ele usou uma outra metalinguagem ali, uma forma diferente de comunicar a comunicação em segundo nível. Uma coisa muito inteligente do Frank Miller. E ali o Superman ele estava corrompido. Então tem uma luta do Batman contra o Superman até a morte do final, tá? Então, isso é até mais antigo. Mas o Frank Miller no Demolidor, quando ele pegou o Demolidor, ele fez a queda de Murdoch, entre outras, a caçada de Kraven, ele pegou algumas séries que eram super violentas. Então, isso incentivava quem lê. O menino fez bullying na escola comigo, puta, eu quero espancar ele, sentir ódio dele. Então, isso incentivava, assim, de certa forma, instintos muito primitivos nas pessoas. E aí, o que aconteceu? Esses anti-heróis, eles foram crescendo na Marvel e na DC, tá? Até que teve um anti-herói chamado Lobo na DC, que era um alienígena, que ele matava todo mundo, fazia coisas piores que não dá pra falar aqui no YouTube, com mulheres, coisas assim. E todo mundo gostava dele, achava ele legalzinho, tá? Porque ele era muito engraçado. Vamos voltar pra Marvel. O Homem-Aranha tinha um inimigo chamado Venom, que era uma entidade alienígena, que lá nas Guerras Secretas o Homem-Aranha teve o uniforme destruído. Guerras Secretas, pra vocês entenderem, era assim, a Marvel queria vender os bonequinhos que vinham com uma revista. E eles criaram uma história que um cara chamado Beyonder, que tem todo o poder do universo, levou 10 heróis e 10 vilões para um lugar deserto para eles lutarem entre si. Só que surgiram relações ali em que os vilões tiveram que se unir com heróis para fazer certas coisas. Por exemplo, o Demolidor foi curado da cegueira ali, só que ele perdeu a habilidade do radar dele, ele não estava conseguindo lutar, então ele teve que abrir mão da visão para poder ajudar. E teve um momento que o Homem-Aranha pegou uma máquina, tinha uma coisa alienígena e ele colocou nele. Só que isso era um simbionte, então era que nem a nossa microbiota, né? Não vou entrar também nesse detalhe agora, mas era um simbionte, era um alienígena que se alimentava dele.
E quando ele tirava, o simbionte não gostava. Aí o simbionte começou a usar ele à noite. Então o Homem-Aranha acordava exausto e descobriu que o simbionte, por exemplo, estava batendo em jeito sem o Homem-Aranha saber, estava controlando ele. Aí chegou um ponto gravíssimo que o Homem-Aranha percebeu que a fraqueza desse simbionte eram barulhos altos. Ele colocou um sino de igreja, acho que foi aqueles sinos grandes de topo de igreja, e o simbionte saiu dele. E esse simbionte entrou num inimigo do Homem-Aranha, que é o Ed Brock, e virou o Venom. Só que depois eles trabalharam essa marca Venom e personagem para as crianças quererem ser o Venom. Entendeu? E era um assassino, ele comia o cérebro das pessoas. Tem filme disso hoje em dia. Tem um filme do Venom. E aqui vem a segunda fase da. Aí que tá, tem a primeira fase que os heróis podem ter sido criados sem uma agenda maligna. Eles foram criados como um entretenimento. Só que essa influência New Age, que influenciou a música também, o rock, influenciou tudo pro lado negativo, esse grupo de poder que manipula, que faz engenharia social com todos nós, esse grupo, ele comprou a DC Comics em várias fases e a Marvel nos anos 90, ela estava quase falindo porque surgiu uma empresa chamada Image Comics, que era uma empresa dos desenhistas que faziam os melhores desenhos da Marvel e eram mal remunerados. Então aí Todd McFarlane, Rob Liefeld, eles faziam desenhos um pouco diferentões, eles criaram uns quadrinhos que eram super violentos, não tinham nenhuma base moral, nenhuma história, mas eles faziam as mulheres muito gostosas, com os peitão, com bundão. E quem compra quadrinhos tem 12, 13, 14 anos. Então o que aconteceu? Muita gente que não podia comprar Playboy começou a comprar essa Image Comics ou porque gostava da violência. Então, o pouco moral que existia nos quadrinhos da Marvel e da DC, a Image não tinha. Ela vendia uma imagem bonita. Então tinha os posters que era tipo capa da Playboy ali, tinha só um biquininho, a mulher lutando, entendeu? O que aconteceu? A Image quase que quebrou a Marvel, porque a maioria dos desenhistas saiu de lá. E a Marvel foi vendida para a Disney. E aí criou-se um movimento, teve uma injeção de dinheiro chamado Heroes Reborn, que aqueles heróis, aqueles desenhistas da Image começaram a, mesmo tendo a sua marca e ganhando muito dinheiro, voltaram para a Marvel para fazer desenhos, esses desenhos. Então a Marvel ela teve uma fase ali que ela ficou muito superficial, um monte de, quando eu falo gostosa, no sentido de ser aquela mulherzona, vulgarzona e tal, que todo que a molecada gosta. Então a Marvel ela se superficializou por um tempo. Aí passou um período, trocaram, vieram novas pessoas tendo ideias diferentes, e aí teve quadrinhos de mais qualidade, como Guerra Civil, entre outros. Mas o ponto é o seguinte: essas duas empresas, Marvel e DC, passaram a ser controladas por grandes conglomerados, cujos controladores finais têm pessoas ligadas a essas sociedades ocultas ou secretas, como você queira chamar. E aí o que aconteceu? Os anti-heróis, eles viraram os principais. Gente, hoje tem criança vendo o filme do Coringa, que ele mata, dá tiro na cabeça das pessoas e vibrando com o Coringa, com a Arlequina. São psicopatas assassinos. O Venom é um assassino, o Wolverine é um assassino, o Justiceiro é um assassino. Isso é glamourizado. A violência, ela foi glamourizada. E Hollywood, que também é desse mesmo grupo, começou a fazer isso com filmes como Kill Bill do Tarantino, os filmes do Tarantino em geral. O filme tinha um corte tão bom, putz, achava o máximo, eu achava o máximo. Hoje eu vejo, tem um filme do Tarantino que ele é todo cortado, né? Pulp Fiction. No filme tem uma cena de estupro, de um homem estuprando outro homem. Que eles põem uma bola no Ving Rhames, que é um afro-americano fortão, ele é violentado, depois o Bruce Willis pega uma espada e retalha a pessoa. E eu tô falando isso pra você que tá ouvindo, se você é sincero, puta, que filme animal, é tudo animal, muito bom, não sei o que lá. Não, gente. Matar os outros não é legal, estupro não é legal, nada disso é legal, gente. Nada disso é legal. O seu cérebro ele foi contaminado, você tá infectado desde criança ao longo do tempo. E isso foi feito de uma forma sistêmica. Começou, o Star Wars é a mesma coisa, posso chegar lá. Mas isso foi feito de uma forma sistêmica. Primeiro, o herói na Era de Ouro era bonzinho. Depois, heróis e vilões tinham que trabalhar juntos, como nas Guerras Secretas e em algumas coisas. Então, às vezes, você tem que trabalhar junto com o mal. Depois tem o anti-herói que fica sendo o centro. Até que chega um ponto que os heróis, eles são deuses entre nós, e dentre esses deuses, os vilões agora são heróis. Então nós temos Coringa, Arlequina, Lex Luthor, idolatrado de um lado, e temos Wolverine,
Deadpool, que é um assassino serial. O filme do Deadpool, eu ainda gostava de. Eu tava na Matrix quando assisti o filme do Deadpool. O filme do Deadpool tem 1.435 palavrões, 200 mil referências pornográficas, até a suruba, não sei quantas milhões de mortes, esses filmes do Deadpool da Fox, o 1 e o 2. E todo mundo, que maravilhoso! Tipo assim, violência, morte, putaria, isso é maravilhoso? Não, não é maravilhoso. Você simplesmente foi infectado a um ponto de achar. E eu sei, se você gosta de quadrinhos, gosta de videogame, você deve estar puto comigo, falando que eu sou um burro, que eu sou um louco, eu sou um alienado. Eu já falei isso para outras pessoas, porque eu tava com a minha mente estava aqui, ó, presa, entendeu? Tem um documentário chamado Tiros em Columbine sobre violência, que fala o seguinte, que você ver jogos violentos, jogar jogos violentos, não tem nada a ver com aqueles assassinatos em série. E aí eles usam como exemplo o Canadá. O Canadá tem poucos assassinatos em série e todo mundo joga videogame. Só que aí eu fui pesquisar um pouco melhor e descobri que isso não é verdade, que o Canadá não tem tantos assassinatos em série por outro motivo, porque existe uma conscientização em relação às armas e que a violência, o bullying no Canadá existe sim entre as crianças de uma forma forte. Então você se acostumar com a violência nos videogames e qualquer coisa, te dá um padrão que a gente não tem nem o referencial de como seria se não tivesse. Se não existissem os jogos violentos, será que o mundo não seria um lugar melhor? A gente não pode saber. Entende? Só que quando eu assisti aquele documentário, eu falei, tá certo. Falar que videogame pode deixar a pessoa com comportamento mais. Não tô falando em necessariamente praticar o ato, mas comportamentalmente, o seu cérebro na neurociência, ele não distingue do que é real ou o que é imaginário. Você tá jogando GTA lá, você tá assaltando as pessoas, você dá um soco numa velhinha, você atropela alguém. Cara, o teu cérebro tá captando tudo aquilo. Você vai dormir. Quando você dorme, o seu cérebro processa tudo aquilo. Isso é feito com crianças por anos. Gente, acorda. Acorda, porra. Enfim, mas vamos lá. A gente chegou num ponto aqui que os vilões passam a ser deuses entre nós, idolatrados. Coringa, Arlequina, Venom, Carnage, que é o Carnificina. Tem criança com camiseta do Carnificina, é o nome do boneco, entendeu? Bonequinhos, é uma idolatria do mal. E a indústria de Hollywood, parece como ela é dona da Marvel e da DC, eles fazem predictive programs, que é ver se isso cola. Eles fazem isso com filme de desastre, fizeram isso com a questão da Covid, né? Tem um filme Contágio, muito antigo com o Dustin Hoffman, que é praticamente para ver como que a população reagiria àquele filme, né? Enfim, eles fazem isso com tudo. E aí, com cenários de ações terroristas, invasões alienígenas, aquela coisa toda. É, Aliás, recomendo um vídeo aqui do Felipe Folgosi, que é ex-ator da Globo. Aliens são demônios. Felipe Folgosi. Digita aqui no YouTube mesmo, você vai achar. Mas enfim, é bom que é da mesma plataforma, então não vão tirar o meu alcance por causa disso. Falar que eu tô já tiram por tantos outros motivos. E esse vídeo aqui eu não sei nem se ele vai pro ar, porque eu tô com tempo para falar, então segura. Mas vamos lá. Presta bastante atenção agora. Então as crianças hoje estão idolatrando vilões, assassinos, psicopatas. Meninas querem se vestir com a camisa. Lembra o meu vídeo do Halloween? Eu tenho um vídeo do Halloween, assistam o meu vídeo sobre Halloween. Só digitar Halloween no meu canal. Meninas se vestindo de Halloween, de assassinos, se vestindo de assassinos. Aonde que isso pode ser positivo? Tem pastor nos Estados Unidos que está fazendo Halloween gospel, gente. O mundo está perdido. As escrituras estão todas se cumprindo, tá? Isso é um fato. Mas vamos lá para a gente não perder o fio da meada aqui. Lembra que eu falei, o título do vídeo é Os Heróis da Sua Infância São Satânicos? Vamos falar um pouquinho de Star Wars. Star Wars foi criada de novo por judeus, que eles trabalham a força do bem e do mal, eles não acreditam em Jesus. O judeu hoje, puta, aí vai ser uma longa história, mas por influência do Egito, por influência do período assírio, os judeus hoje acreditam em reencarnação, acreditam em signo, acreditam em várias coisas que não, a meu ver, não são bíblicas. Não estão no Velho Testamento em lugar algum. Você pode pegar a Torá inteira, pode pegar todos os livros. Eu tenho a Bíblia hebraica aqui, não tem reencarnação em lugar nenhum, não tem signo em lugar nenhum, tá? Então, aí tem aquela questão da tradição oral que eu acho que é o seguinte: sim, Deus ficou bastante tempo lá com Moisés, ficou 40 dias, ele pode ter passado algumas coisas para Moisés. Só que depois que Moisés morreu, não foi Josué que repassou isso para frente. Tinha aqueles anciões meio dúbios que, né, e foram acrescentando coisas ali.
que é o que o Jesus falou, né? Foram acrescentando coisas que não existiam até o tempo de Jesus. E acho que muito desse esoterismo foi acrescentado, minha opinião. Não vou entrar, não vou aprofundar aqui. Sou um admirador da cultura judaica, dos princípios da prosperidade e tudo mais, mas eu sou cristão e tem pontos ali que eu acho, quer dizer, que eu realmente acredito e tenho fundamentos de pesquisa que foram influência do período no Egito e no período do exílio babilônico que foram trazidos. Um exemplo disso, as mulheres de Salomão, entre outros. Salomão é super sábio, as mulheres de Salomão influenciaram ele negativamente. Ele adotou práticas que eram contrárias à cultura hebraica. Só para dar um exemplo aqui. Mas enfim, eles criaram um conceito de bem e do mal, e o Star Wars, ele foi escrito, eles escreveram 9 filmes e não tinham dinheiro para fazer, nem tecnologia. Então eles começaram do filme 4, 4, 5 e 6. Esses filmes, eles traziam a luta arquetípica do bem contra o mal. Ele já trabalhava um pouco da questão da reencarnação, tá? De certa forma. Já davam essa ideia. Isso parece muito o espiritismo, e, enfim, algumas coisas que já confrontam um pouco com o cristianismo. Mas eles tinham um padrão. A Lucasfilm ficou bilionária e tudo mais. O que que aconteceu? Essa empresa ela começou a receber injeções de investidores ligados a esses grupos de controle de todos nós, que nos controlam hoje em dia, os grupos de poder. Aí surgiu uma nova fase, que foi a fase da ameaça fantasma. Ali já foi totalmente diferente. As premissas já são. Tem várias programações erradas ali para os seres humanos de deturpação de valores, tá? E depois foi comprada pela Disney. A Marvel e a Star Wars são da Disney hoje. A Disney é um mundo mágico. Nem vou falar muito aqui, porque, nossa senhora, se eu for falar ali, a Disney é um mundo mágico, né? Então. E, inclusive minha filha estava vendo o desenho do Disney, do Mickey, que para aparecer a casa do Mickey no YouTube tem que falar palavras que são nomes de anjos caídos. Para quem já estudou um pouquinho estudou demonologia, e você tem que falar esses nomes, sabe? Ah lá, casinha aqui, ali, lá. Sabe no parabéns também? É pique, é hora. Aí você vai falar uma palavra depois também. Quem estudou, usou o seu cérebro para pesquisar isso, sabe que essa é uma situação que não é legal você ficar falando. Tanto que nesse vídeo eu não tô falando um monte de nome aqui que eu tô pensando, mas não tô falando. Mas enfim, então o Star Wars original, eu era um nerd. Tinha um site oficial do Star Wars que você lia a história, não é aqueles que você fanfic, que o fã cria. Teve um período da história que no site do Star Wars tinha episódio um, episódio 2, até o 9. E era totalmente diferente a história do que saiu nos filmes. Totalmente. Gente, pra vocês terem uma ideia, o, a explicação do Luke Skywalker e da Leia, que ia ter no passado, no nascimento deles, era toda diferente. A relação da Leia com o Han Solo ia ser totalmente diferente. Eles iam ter um filho que ia ter um outro destino. Eu nem vou contar aqui, porque eu não sei nem se estudar direitos autorais, mas enfim. Mas o ponto é o seguinte: foi totalmente deturpado o que era o Star Wars. E hoje o Star Wars ele entrou nessa cultura woke. Então, assim, essa espada aqui, ó, uma katana, uma espada japonesa. A espada é uma coisa para ser manipulada por homens. É uma representação fálica da luta, certo? Sempre foi isso. Então agora a menina pega a espada laser e ela defende o homem é fraco e o homem não tem poder. Cara, a wokização que aconteceu no Star Wars, ela é uma coisa assim, é uma vergonha. Eu acho que quem estava no projeto realmente original, quem não se vendeu, seja de alma ou seja de valores, deve sentir vergonha. Os 3 primeiros filmes do Star Wars eles eram totalmente diferentes, tá? Ainda que existam algumas coisas estranhas ali. Por exemplo, a imagem do Yoda é uma imagem referenciada de criaturas que são relacionadas a anjos antigos no período. Tem imagens parecidas de criaturas assim. Então você coloca o principal mentor, o principal herói, que é a força do bem, com uma imagem meio esquisita. Tem algumas coisas de simbolismo do Darth Vader também. Tem muito simbolismo ali negativo nos primeiros filmes. Mas o que fizeram depois foi ladeira abaixo. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu acompanhei isso, eu não estou sendo hipócrita aqui. Eu
Eu dizia amém pra essa merda toda até pouco tempo atrás, tá? Todos os filmes dos Vingadores, eu sou mais velho, gente. Eu tenho, sei lá, 47 anos. E eu até, acho que até os 45, sei lá, não vou saber dizer. Assisti essa merda toda, tudo isso, eu achava o máximo. E quem criticava, eu falava, você é bitolado, você é exagerado, você é isso, você é aquilo, você. Tudo que vocês estão fazendo comigo agora, muitos estão fazendo, se é que ficaram até aqui, muitos não ficaram, era eu, tá? Na época da pandemia, eu joguei o jogo Cyberpunk, o jogo inteiro. Zerei o jogo de todas as formas, com os três cenários. E aí? Joguei com mulher pra transar com mulher, joguei com o cara pra transar aqui, com a mulher lá, com a outra, matei todo mundo e pus transhumanismo, que é uma coisa que fala no livro do Apocalipse, que é você, o homem perder a sua essência humana, então braços de gafanhoto e tudo mais. Eu fiz tudo isso. Então, eu não tô aqui falando que eu sou melhor que ninguém. Eu tô apresentando uma visão diferente de alguém que é pai de família e que teve um desbloqueio, saiu da Matrix. Você lembra quando o Neo sai da Matrix e vê o mundo todo destruído e ele quer voltar? Isso aconteceu comigo. Falei, cara, eu amo Iron Maiden. Iron Maiden é. Eu falava Iron Maiden, né? Mas vou falar Iron Maiden aqui para facilitar. Amo Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, tudo rock, quadrinhos. Tipo, a minha vida era isso, séries. Séries como Dexter, que praticamente hum, te dessensibiliza como um psicopata. Não é que você vai se tornar um, mas ela trabalha a sua desensibilização emocional. Você começa a torcer para o psicopata. É a Hollywood testando primeiro nos quadrinhos e depois colocando as suas séries ali. Breaking Bad. Breaking Bad eu não assisti porque eu nunca gostei de droga, nunca usei. Então é uma série que, obviamente, o mocinho é um traficante. E aí você coloca uma história triste que ele vai morrer com uma desculpinha. Então na sua vida, para você fazer um mal, basta ter uma desculpa. Percebe a programação como ela é? Eu nunca assisti Breaking Bad, mas eu sei que o tema geral, assisti o primeiro capítulo só. O tema geral é esse. Então, se você tiver com um monte de merda na sua vida, você pode virar traficante e ferrar a vida dos outros. Gente do céu, olha o mundo que a gente vive. E aí a gente consome isso e o nosso córtex pré-frontal ele fala, não, isso é entretenimento. E aqui, nossa, esse vídeo tá ficando bem mais profundo do que eu queria. A principal estratégia desses caras é falar que o mundo real é uma merda. É falar que o mundo real é uma merda. Gente, isso aqui eu não falo nem em mentorias grandes. Olha que coisa absurda. O som já balançou algumas vezes, a minha garganta já tá com dor de garganta. Olha o bicho que apareceu aqui agora, ó, fazendo um barulho estranhíssimo. Olha isso. Geralmente eu nem mostro essa parte aqui, porque aqui tem uma estrutura toda de podcast, tá vendo? Eu nem mostro aqui o meu cenário. Mas só para vocês verem. Quando eu gravo esse tipo de vídeo, que eu faço coisas, várias coisas estranhas acontecem. Tipo, tá tudo fechado, apareceu um inseto com barulho esquisito. Enfim. E aí, gente, olha só. Vamos voltar aqui para essa desvirtuação cultural. A gente vê essas séries falando que é entretenimento, que tem. Deixa eu só colocar aqui meu. Deixa eu colocar. Que é entretenimento, que você é bitolado e tal. Agora vamos pensar num mundo que eu, Lucas, nasci e meus pais estavam muito ocupados, que de fato aconteceu. E nesse mundo eu ligasse a TV e tinha lá não com uma violência exacerbada, mas tinha lá Josué lutando contra os gigantes, querendo ir com espia, e aí o povo não deixando, e aí, sei lá, os 300 de Gideão. Eu tivesse exemplos bíblicos de coragem, que me ligassem com Deus desde criança. Eu não tivesse sentado no colo do Papai Noel no shopping Iguatemi. Então não existia um Papai Noel para destruir a figura de Deus, porque eu, por um período da minha vida, fui ateu. E teve uma programação para isso, desde lá da infância. Então, você imagina, o Lucas, ele recebeu a comunicação de que Deus é legal, e na própria TV falando assim, olha, saia de casa, vá fazer esportes, vá ver as pessoas e tudo mais. Ou seja, a própria TV limitando o tempo, deixando mais para os adultos, segmentando melhor a programação, ao ponto, tanto que hoje a TV aberta é proibido o que era feito na minha época nos anos 80. O que passava para criança nos anos 80 na TV, mas vamos lá. Então assim, você imagina uma vida em que você sabe que a sua vida é um tesão.
Que você é uma criança, você vai para a escola, você vai estudar, depois você vai jogar bola, você vai ler livros, conhecimento, você vai ler muito conhecimento, sabedoria de outras pessoas. Se tiver que ver uma TV, vai ser uma TV falando sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a família, sobre valores, e que isso é legal. Como seria o mundo? Você ter solidariedade, empreendedorismo, como que seria o mundo? Como que seria esse mundo? A gente nunca vai saber. Mas a grande armadilha, eu não sei quanto tempo deve estar esse vídeo, eu não sei. Mas a grande armadilha, gente, a grandíssima armadilha que te falam é que o mundo real é chato. É que as pessoas são más, é para você não sair mais de casa, é para você ficar através de uma tela, você se relacionar através do Tinder, ter entretenimento através das plataformas de streamer, pedir comida no iFood. Eles querem que a gente se acostume a ficar trancado e dominado. Quando chegar o ponto em que a IA vai fazer todos os trabalhos, a gente só vai precisar votar e obedecer. O dinheiro vai cair na nossa conta. Todo mundo vai ter um Bolsa Família. A gente está sendo preparado para isso desde os anos 80, gente. Esses caras, eles não são burros. Esses caras, desde aquela época, os filhos, os netos, têm sido treinados para levar essa agenda. Isso aí tem agendas que eles não podem mentir tudo. Eles têm que. Isso aí tem vários vazamentos da The Economist, de Fórum Mundial, falando que quer reduzir a população do mundo, que é uma população doutrinada que tem um salário universal, para ter um governo único. Isso tudo está sendo construído. Não tem como lutar contra isso de uma forma macro. Não tem. Porque se você ler o livro de Apocalipse, que são as revelações, você sabe que isso tem um caminho para acontecer. Agora, você, a sua esposa, ou seu marido, os seus filhos, as pessoas que estão na tua célula familiar, e se você também tem uma igreja que você congrega, uma igreja realmente bíblica, você pode falar com essas pessoas sim, você pode ajudar as pessoas. E eu tô fazendo isso aqui na internet. Meu canal não é muito grande, mas beleza. Se 100 pessoas assistirem isso e conseguirem tirar alguma merda da vida delas e começar a ver que o mundo. Isso é a coisa que eu mais pegava, tá? Eu falava para as pessoas que criticavam videogame, cara, a vida é muito chata. A vida é muito chata. Se você não tiver umas. Tipo assim, o meu trabalho é muito chato. Eu fico 2 horas no ônibus. Isso aconteceu muito comigo na vida. 2, 3 horas, pego o ônibus, pego o trem na volta, chego cansado. Se não tiver uma coisa para eu passar o tempo, a minha vida vai ser uma merda. A minha vida é uma merda que fica melhor quando eu vejo um jogo de futebol, que é totalmente alienante ali as emoções. Falei isso no vídeo passado. Então, se eu vejo uma série que tem, que nem Game of Thrones, se coloca com uma série intelectual cheia de putaria. As pessoas vêm por causa da putaria, um monte de mulher bonita e os caras também sarados. Ah, é intelectual. Que intelectual? Para de mentir pra você mesmo. A gente mente pra si mesmo, sempre. Entendeu? O cérebro se ajusta porque você quer ver e você acha um reason why, você acha um fundamento para aquilo. Entendeu? Cai na real. E aí, qual que é o ponto? A grande armadilha que me pegou muito é essa. Minha vida é uma merda, então eu vou fugir para um outro lugar. No período da pandemia, eu fiquei extremamente com medo, eu e minha mulher trancados em casa, eu, minha mulher e minha cachorra, e eu fiquei viciado num jogo de celular chamado Wild Rift. E aí, na minha cabeça, é um jogo de criança, mas eu falei, ah, é o xadrez moderno. Ou seja, você consegue mil. Fiquei viciado nesse jogo. E aí eu comecei a perceber que eu tava trocando o dia pela noite, que eu tava não sei o que lá. E eu continuei viciado nesse jogo quando acabou a Covid. E isso gerou problemas no casamento e outras questões também. E aí um dia eu falei, cara, minha vida é uma merda, eu preciso desse jogo. Até que eu tive uma claridade, uma clareza que eu falei, não, a minha vida tá sendo uma merda por causa desse jogo. Quando eu saí de São Paulo e me mudei pra cá, o condomínio fechado que eu moro, aqui tem um bosque, aqui do lado, assim, grande. Cara, eu ando com o pé descalço na natureza, as árvores. É muito legal você ler um livro ali. Você tá conhecimento perto da criação de Deus. Tem piscina, entendeu? Eu tô fazendo network e eu sou um cara sincero. Quando eu comecei a fazer network há 2 anos, quando eu saí da advocacia de uma forma mais ostensiva e abri minha consultoria jurídica, eu abri espaço para ser um mentor e tudo mais. Eu conheci muitas pessoas e eu percebi que não é que eu seja super antissocial e não ter amigos, é que eu fui muito condicionado a ser apresentado às pessoas erradas. Tem pessoas com os mesmos valores que eu no mundo, entendeu? É só a gente achar as pessoas que têm os nossos valores e a nossa tribo, a gente vai fazer mais amigos. Entende? Tô falando pra você que, como eu na minha adolescência, foi tímido, foi antissocial pra caramba. É só você achar as pessoas certas. É melhor duas pessoas certas do que você jogar com 5 mil online, jogando COD, jogando Counter-Strike, jogando Tibia. Tô falando alguns jogos que eu já joguei na minha vida.
jogando qualquer coisa, cara. Sai dessa prisão. Para de idolatrar falsos heróis. O Batman é um psicopata. O Superman, se você for analisar hoje o que eles construíram dele. Não, eu vou pegar o Capitão América. Eles fizeram o Capitão América uma fase ser nazista e agora o Capitão América gay, que mata. Homossexual e que mata com arma. Entendeu? É uma deturpação do personagem. Cada hora eles fazem uma coisa, entendeu? E assim, esses grupos econômicos, eles ficam mais na Europa do que nos Estados Unidos. Tem Skull e Bones nos Estados Unidos. Você vê que as narrativas deles nas guerras, elas mudam de acordo com o que eles querem que a gente vá fazer, entendeu? Então, putz, eu já vi tanta... O pior caso eu acho que é o do Coringa, velho. Criança falando que quando crescer quer ser o Coringa. Quero matar as pessoas e ser um psicopata. É sério isso? Você entende o que eu tô falando? Você entende a destruição dos valores morais do mundo? E aqui, eu não tô fazendo uma pauta totalmente assim, ai, a gente tem que seguir todo mundo tem que pensar igual. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando justamente o contrário. Eu estou falando que a grande maioria da população está sendo colocada num corredor em que está pegando as crianças para ser antissocial, para ficar na internet. Eu morei no Itaim Bibi num apartamento agora, recente, antes de mudar para cá, para esse condomínio fechado, que às vezes tinha uma pessoa no elevador quer dizer, eu era uma pessoa no elevador, o elevador cabia quatro, e a pessoa falava, eu vou no próximo. Não porque eu tava fedendo, ou tava mal vestido, ou tal, me considero que eu tenho uma boa aparência. Não, a pessoa não quer ir com a outra pessoa no elevador, ela quer ir sozinha no elevador. Teve um momento nesse prédio que tinha trânsito de escada. É um dos bairros mais caros de São Paulo. Por quê? Porque na escada você desvia e não tem contato humano. As pessoas hoje têm uma cestinha lá no Itaim Bibi para o cara pagar online e deixar na cestinha para você não ter que interagir com o entregador. Então você desumaniza as pessoas, tá? Aí você fala, tá, Lucas, mas você tava falando de super-heróis, você viajou, você foi muito longe. Não, 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 não. Quando você entra na mente de uma pessoa para programar uma coisa, depois você pode programar tudo o que você quiser. E isso começa na infância. Eu estou muito ocupado agora, embora passe um tempo com a minha filha todos os dias, brinque com ela. Mas, por exemplo, eu tô vendo ela assistir Patrulha Canina. Tô vendo ela assistir Daniel Tigre. Tô vendo ela assistir. Tem mensagens negativas em todos esses desenhos. Daniel Tigre e o Peppa Pig. O pai é um frouxo. O pai é um frouxo, que ela zoa com o pai e tudo mais, entendeu? A Peppa Pig. O Daniel Tigre, o pai é praticamente a mamãe. E o pai, sabe, é pai de soja. É complicado. E eu tô vendo isso acontecendo, tô lutando contra isso, mas ainda assim não estou perfeito, eu não sou perfeito, não é um erro, não é que eu não vou errar, gente. Eu erro e muito, mas eu tenho pelo menos a consciência de que isso existe. Não sei se vocês viram o filme O Som da Liberdade, e aqui eu vou medir muito as minhas palavras, tá? Porque eu sou advogado. Mas nesse filme, é um filme que denuncia uma situação gravíssima. O Som da Liberdade, joga no Google. E ele tem uma cena extra em que o ator principal, Jim Caviezel, que fez Jesus Cristo na Paixão de Cristo, fala o seguinte: a gente está, não lembro se é 5 ou 7 anos tentando lançar esse filme, e tem um batalhão de advogados bilionários com liminares de Hollywood e de outras indústrias não deixando a gente. Só que assim, esses dados, eles são públicos, não tem segredo de justiça nos Estados Unidos. Tem casos muito específicos. No final do filme, tem uns letreiros lá que você pode pesquisar algumas coisinhas. Se você pesquisar algumas coisinhas ali, você chega no CNPJ da empresa que fez o filme. E aí você consegue puxar nos processos esses advogados, quem são os contratantes. E quem são os contratantes? São as grandes indústrias da mídia do mundo, tá? Eu não vou falar nomes aqui, mas você pode ver o filme e você, se você for inteligente, você vai chegar no caminho. Eu só te falo uma coisa: depois que eu fiz essa pesquisa, eu cancelei um monte de plataforma que eu assinava, um monte eu cancelei, praticamente todas, e comecei a assistir a Angel Studios. Eu não vou falar que são todas, porque tem uma que não teve envolvimento direto, tá? Tem outros vídeos meus no canal que eu falo sobre água limpa, que aí você vai conseguir somar o A com o B. Mas aqui eu vou deixar assim porque eu tenho uma certa inteligência estratégica, tá? O ponto é o seguinte: para alguma indústria que te vende uma série que você gosta, gastar milhões com um advogado
para não deixar o filme O Som da Liberdade passar em todos os lugares, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. A gente vive hoje uma sociedade de pessoas doentes, homens fracos, mulheres tomando a posição dos homens e muito infelizes com isso em determinados momentos, em circunstâncias específicas, pessoas desiludidas, pessoas que só trabalham para chegar em casa, logar no videogame, jogar até às 6 horas da manhã, acordar e ter essa vida e no sábado dormir 12 horas, mulheres assistindo, ó, Japão, China, Coreia do Sul, taxas mais altas do mundo de depressão, de tirar a própria vida, de suicídio e tudo mais. Eles têm uma coisa chamada dorama, significa drama, que é uma menina gosta de um cara que é o chefe dela, eles flertam e tudo mais, mas ele tem uma namorada. Ele trai a namorada com outro, que trai com outro, todo mundo trai todo mundo. Então, assim, o fato deles serem bonitinhos, esteticamente, são pessoas bonitas, os orientais sempre são educados, falam baixo e tudo mais, não significa que essas séries não sejam sobre putaria generalizada e dinheiro. O coreano, ele é extremamente materialista. É só você assistir algum filme coreano que você vai ver. Até o dinheiro lá tem uma moeda baixa. Então, por exemplo, sei lá, 10 mil reais, eu não sei quantos milhões de wons. Isso até gera uma pressão social na pessoa. Então, assim, é uma cultura extremamente nociva você se alimentar de drama. E as mulheres hoje só veem assim, essa merda. É só isso, dorama. Minha esposa é vítima, de certa forma, já melhorou, mas já, principalmente lá em São Paulo, tinha um streaming que era dorama mania ali. Entendeu? Cara, se você vê relacionamentos entre homem e mulher horríveis e dramas e absorve isso todo dia e vai dormir, vai dormir, vai dormir, o que que isso faz com o teu. Isso vai pro teu subconsciente. Aí você pode falar, ah, mas para entrar no subconsciente, para a amígdala tirar uma fotografia, tem que se emocionar. Eles fazem você se emocionar. Tem todas as técnicas de hipnose ali. Eu sou hipnoterapeuta. Você não tá falando com um moleque aqui, gente. Em termos de hipnoterapia, eu manjo de programação neurolinguística. Eu não uso isso nos meus vídeos, como você pode ver. Eu tô falando sem edição, sem corte, eu não faço nada. Não tem nem. O meu canal nunca vai ser gigante, porque eu não tenho essas manhas. Não tenho nem paciência, tá? Se eu arrumasse um editor bom, até faria para ter a qualidade. Então eu tô falando de dorama, passar um dorama aqui. Eu não manjo disso, tá? Mas o ponto é o seguinte: prestem muito atenção nisso. Você que está com 20, 30, 40 anos, se você pegar uma folha de papel, escreve o que você assiste, escreve o conteúdo daquilo. Traição, putaria, violência, etc. Vê nos seus valores internos. Tem a ver com aquilo? Entendeu? Agora vamos para a conclusão desse vídeo, que já deve estar com 1 hora de vídeo aqui, eu não sei. Eu hoje, Lucas, não assisto mais Marvel, não assisto mais DC, não assisto nada de super-herói. Não ass... Puta, que se eu falar da plataforma que ainda dá pra assistir alguma coisa, eu vou, por exclusão, acusar as outras. Mas assim, assisto uma plataforma de streaming dessas mais famosas e a principal é a Angel Studios. Eu não pago hoje ainda, por uma questão minha mesmo, mas assim, vejo todo o conteúdo gratuito da Angel Studios e vejo muito no YouTube vídeos que nem esse. Vídeos longos com alguém te ensinando alguma coisa. Você pode discordar de tudo que eu falei, mas eu não tô jogando uma bomba de dopamina no seu cérebro rápida que vai ter um corte rápido, entendeu? Eu tô te passando aqui uma coisa que você pode falar, você tá errado, eu não acredito em Deus, você é um otário, blá, blá, blá. Legal, deixa aí nos comentários o que você achar. Eu também já fiz isso com outras pessoas. Mas, a minha máscara caiu e o mundo real é esse aqui. É esse daqui que é o mundo real, tá? Você pode não gostar, dane-se. Se você joga videogame, você tá perdendo a sua vida. Então, você tá jogando um GTA, você tá jogando a vida de uma outra pessoa, ao invés de estar vivendo a tua vida. Então, você tá lá em San Andreas, quando você poderia estar fazendo uma viagem para Paris, fazendo uma viagem para sendo bem-sucedido. Você ser viciado em videogame te faz perder tempo que você poderia fazer energia do dinheiro, fazer dinheiro, para viver uma viagem internacional maravilhosa, para dar uma experiência melhor para sua esposa, viver experiências. O Pablo Marçal é um cara muito, muito polêmico, mas em alguns pontos eu concordo. Muitos pontos, na verdade. Tem outros que eu discordo, mas tem alguns pontos que eu concordo com ele. Ele fala uma coisa que é o seguinte: as pessoas hoje elas estão condicionadas a viver a vida dos outros porque a vida dela é uma vida de merda. É exatamente isso. Só que isso é uma crença. A vida é maravilhosa. E assim, aí eu vou entrar até naqueles princípios que são princípios de fé, mas que também são princípios dessa questão da chamada lei da atração, que na verdade é tudo tirado da Bíblia, tudo tirado da Bíblia. Você precisa ser para ter.
Então você tem que primeiro ser grato pela sua vida. Não é uma vida de merda. Tente achar coisas legais. Tem tanta gente tetraplégica, doente. Você tem dois braços, você é forte. Você tem. Quer dizer, eu não enxergo bem com esse olho, mas eu enxergo com esse. Eu tenho um pouco de cabelo ainda. Sei lá, eu tenho uma voz que parece um pouco assim do Fred Flintstone e tudo mais, mas eu tenho uma voz. Tem gente que é muda. Eu consigo levantar. Eu tenho coisas que Deus me deu. Eu tenho ferramentas. Eu tenho muitas limitações. Tenho muitas limitações, gente. Muitas. Sou uma pessoa muito limitada em várias coisas. Só que em outras coisas eu tenho dons. Eu tenho que usar o que é o meu forte, o que é o meu potencial. Você também tem. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos dons. Então, se você achar que a tua vida é foda, que é legal, você começar a achar coisas pequenas da legalidade, você vai ficar menos tempo na TV, menos tempo no videogame, menos tempo no streaming. Eu vou te dar um exemplo do futebol. Esses dias eu vi um, não vou citar o nome dele aqui, mas que ele entregou para Deus o futebol e parou de ver o futebol, tá? Um cara aí da internet. Eu achei legal pra caramba. Ele fez um esforço, uma coisa que ele estava viciado. Todo vício que você para abre espaço para um vício bom. Leitura, academia, fitness, entendeu? Que nem eu tenho 47 anos, eu não vou puxar ferro, assim. Eu faço exercícios de calistenia, exercício, eu não quero ficar com o bração, assim, mas assim, eu faço exercícios para minha idade, faço caminhada e tudo mais. Antes eu estaria jogando videogame ao invés de fazer exercício. Ou estaria vendo uma série da, sei lá, do Game of Thrones de 200 episódios. Ou estaria fazendo alguma outra coisa negativa. O tempo, ele é limitado para todo mundo. Todo mundo. Do maior rei à pessoa mais simples da sociedade, em termos de profissão, tem 24 horas por dia. O tempo passa para todo mundo. Se você se livra de um vício, você ganha mais tempo. Eu vou falar de futebol. Eu fui palmeirense fanático durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Eu usei uma. Sabe quando você mente pra você mesmo? Então eu falei, não, o Palmeiras é grande demais para disputar Campeonato Paulista. A Copa do Brasil, ela foi manipulada, isso é verdade, tá? Não vou citar nomes aqui, mas o Corinthians, ele estava falido, um presidente do Corinthians, ligado ao presidente Lula, virou presidente da CBF, mudou todas as regras do futebol, todos os rankings na época, e colocou quem estava na Libertadores, porque o Corinthians estava bem naquela época, participar da Copa do Brasil, para ele fazer caixa. Mas isso, futebolisticamente, em termos de qualidade, não faz sentido. Antes era muito mais legal. Antes o time que estava na Libertadores era proibido de jogar a Copa do Brasil. Por que que isso era legal? Isso diminuiu o calendário, então você desgastava ao longo de um ano menos os jogadores, você você tinha a Copa a Libertadores. Eles iam jogar a Copa da Libertadores e o Brasileiro, só, os times, né? Depois que acabasse o Paulista. E quem tá na Copa do Brasil, você ia ter uma distribuição equitativa de poder. Por quê? Eles não iam enfrentar os mais fortes do Brasil. Então eles iam, o campeão da Copa do Brasil e o vice iam para Libertadores. Então você gerava uma ascensão social, entendeu? Isso é muito legal. Era assim o futebol antes. Quem era da Copa do Brasil, pode aí, o pessoal do esporte pode me confirmar. Quem era da Copa do Brasil não disputava Libertadores. Por uma questão estratégica, um presidente específico ligado ao PT, ele mudou tudo e ficou assim até hoje. Então, assim, se eu sou presidente do Palmeiras, eu faço um acordo com a torcida organizada, com todo mundo, e falo assim, ó, não vamos jogar Campeonato Paulista, nem Copa do Brasil, mas podem me cobrar um título, ou o Brasileiro ou a Libertadores. Por quê? Porque o Palmeiras, se ele quer um tal do Mundial, quanto mais vezes ele jogar a Libertadores e ganhar, mais ele vai disputar o Mundial. Então, estatisticamente, ele vai ter mais chance. Então, eu usei um pensamento estratégico elitista para diminuir os jogos que eu assisto. Então, eu não assisto o Campeonato Paulista, não assisto Copa do Brasil, e brasileiro também não assisto muitos jogos, um clássico ou outro. E, por exemplo, tá nas rodadas finais. Quando eu era moleque e era fanático, eu falava mal do São Paulino, que eu falava o São Paulino é torcedor de final. Ele deixa o time o ano inteiro. Aí quando o São Paulo lá, principalmente nos anos 90, São Paulo, então, inclusive o São Paulo era um time muito influente, ele mudou várias regras, né? Mudou uma regra quando caiu para a segunda divisão, mudou, mas ele mudou uma regra para que se ele fosse campeão da Libertadores, no ano seguinte ele começava nas quartas de final, ele não precisava disputar a Libertadores. Na época que ele ganhou, bizarro, né? Hoje não é mais assim. Você ganha a Libertadores, tem que começar tudo de novo. Por um período, o São Paulo foi bicampeão da Libertadores com essa regra, quase tri, que ele perdeu pro Vélez Sarsfield acho que em 94, pro Vélez. Perdeu nos pênaltis, acho que o Morumbi, salvo engano. Mas enfim, mas ganhou do São Lourenço também nos pênaltis, a primeira que foi sofrida. Da segunda, ele começou nas quartas de final, negócio assim, bizarro. Mas também nem sei nem porque eu tô falando de futebol aqui, se eu já quero que você não goste de futebol muito. Que seja uma coisa. Eu acho que o futebol é pra você ter um extravasar de vez em quando, entendeu?
extravasar de vez em quando e você ir evoluindo como pessoa ao ponto de não precisar do futebol. Vou falar de UFC aqui. Esse vídeo vai ficar maluco, hein? Esse vídeo aqui, gente do céu. Quanto mais opressão espiritual eu sinto, tipo assim, luz piscando, apareceu um monte de inseto na parede, mais eu vou falando, tá? Então, só fica o recado aí. Mas voltando, o que que eu tô falando aqui? Prestem bastante atenção nisso. Você é um fanático por futebol, você pode fazer uma gradação. Então, assista os jogos, os clássicos, que todo mundo gosta, pra zoar o amiguinho. Isso também acho culturalmente bem complicado, mas tudo bem. Assista os clássicos. Se o seu time realmente vai chegar em algum lugar no campeonato, assista as rodadas finais. E assista, se ele tiver na Libertadores, a Libertadores. Então você diminui a 15 jogos por ano, não a 60 jogos por ano. Você vai ter mais tempo para sair com a sua mulher, para ficar com seu filho, para ler a Bíblia, para estudar, para pensar em coisas para fazer dinheiro. Você entende o que eu tô falando? Você entende? Você diminui uma coisa, não precisa 100% parar tudo. Mas o que eu falo é o seguinte, o futebol, ele é uma válvula de escape para a agressividade. Eu acho que se o futebol não existisse no mundo, a gente teria muito mais guerras ao longo da história. Não o futebol em si, vamos supor que nunca tivessem criado o futebol e que o basquete fosse o principal. Também é uma válvula de agressividade, tem contato físico, entendeu? Esportes de contato. E aí eu vou falar do UFC. Eu pratico artes marciais desde os 4 anos de idade. É que tá em outro lugar da casa, poderia pegar uma medalha aqui de honra ao mérito da Judô Ono. Eu participei de um torneio na Brigadeiro Luiz Antônio, na Judô Ono, acho que eu tinha uns 6 anos, que era um torneio absoluto de criança. Então eu cheguei na final, eu perdi a final, tá? Só que o cara que ganhou de mim, o cara, eu tinha 1 metro, o moleque tinha 1,70 m, era um gordão japonês, parecia um lutador de sumô. E demorou pra caramba a luta. E eu não perdi, ele não me derrubou, ele não conseguiu me dar ippon, nada disso. Eu perdi por excesso de defesa, porque eu precisava ficar fazendo base pro cara não me derrubar. Falou, esse cara não vai me derrubar. Mas eu tenho uma medalha até hoje, eu posso mostrar no próximo vídeo. Então eu fiz artes marciais muito tempo, fiz karatê lá na. Acho que foi é a 23 de maio ali, é a 23 de maio ali, que tinha umas churrascarias que eu gostava, Grill 23. Na Nihon Kyokai, karatê Shotokan tradicional, Judô Ono tradicional. Fiz karatê depois no Círculo Militar, que era Gojokai Shito Ryu, que é um karatê mais agressivo, um estilo mais parecido com o Kyokushin. Fiz karatê, fiz bastante karatê e treinei ninjitsu, né? Que é uma coisa que eu não falo sobre isso, nem vou explicar o porquê. Mas sim, treinei ninjitsu. Não vou explicar o porquê, porque quem entendedor, quem sabe. É... Puta, eu não vou falar isso aqui, deixa quieto. Mas assim, o ninjitsu é uma arte marcial que ela não é pra ser divulgada, tá? O ninjitsu verdadeiro. Não tô falando aqui de Naruto, criançada. Tô falando ninjitsu de verdade. Tá? Não é uma coisa que é pra ser divulgada. Essas espadas aqui não são de plástico. Mas vamos lá. Voltando. É, Eu fiz artes marciais muitos anos e passava férias em Araraquara e lá a gente tinha TV a cabo e eu vi o UFC número um, o primeiro, criado pelos irmãos Fertitta com parceria com a família Gracie, que o Royce Gracie lutou, porque o Royce ele era mais magro, ele era um cara assim, ele não era bombadão, ele não era agressivo e eles escolheram o Royce para mostrar que o jiu-jitsu era a arte marcial suprema, que com o jiu-jitsu, a arte suave, você consegue usar qualquer energia do adversário, mesmo um soco, chute, defletir isso e você ganhar. E só que eles criaram as regras favoráveis ao jiu-jitsu. Se esse mesmo campeonato, por exemplo, imagina que o Royce Gracie fosse lutar contra o Bruce Lee no auge, numa praia gigantesca. Não sei se o Royce Gracie ia ganhar do Bruce Lee. Porque o Bruce Lee ia poder dançar, 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 dançar. E ele tem um condicionamento físico no auge melhor do que qualquer um. Bruce Lee era sobrenatural. E aí ele ia batendo e saindo, batendo e saindo, batendo e saindo, entendeu? Agora, num octógono que você não tem para onde sair, a regra já foi criada para o jiu-jitsu ganhar. Ou para o wrestling ganhar. Só que não foi como é hoje, que todo mundo luta. Era um octógono muito maior. Então, tinha uma possibilidade de um grande nocauteador ganhar. E o jiu-jitsu provou, e de fato é. Lembrando, Krav Maga e Ninjitsu são artes marciais, porque a palavra marcial, até com o meu sobrenome Marcili, vem de Martes, que é o deus da guerra, que na verdade também é um anjo caído, tá? Não é uma coisa legal esse sobrenome, né? Me deram esse sobrenome, mas remete a. Como Pablo Marçal também vem de Marte. Marte é guerra. São pessoas que são governantes que têm esse nome. E a arte marcial tem isso.
São artes marciais nesse sentido, mas o Krav Maga e o Ninjitsu não tem campeonato. Você treina pra matar. Alguém vai te matar, você mata o cara. É isso. Não tem campeonato de Krav Maga. Pelo menos que eu saiba, o Krav Maga original, israelense, tá? Essas outras artes que são competitivas, por mais que sejam violentas, elas são uma competição. Então eles escolheram as regras. O jiu-jitsu dominou tudo, tudo. Eu acho que no UFC, não sei se foi no 2 que teve uma luta do Rickson com o Kimo, acho que foi com o Kimo, que era um cara que entrava com um crucifixo, e ele se machucou, e ele não conseguiu lutar, porque ele lutava 3, 4 lutas seguidas, era um negócio muito raiz. Então, a família Gracie, ele ganhou, sei lá, de 5 eles ganharam 4. Teve uma que foi por lesão, e o Royce não ganhou, não me lembro se foi o segundo ou o terceiro, eu fiquei muito frustrado, porque eu torcia pra ele, porque é Brasil, é jiu-jitsu e tal. E, você pode estar se perguntando, Lucas, por que que você não fez jiu-jitsu? Eu queria muito fazer jiu-jitsu. Só que eu era meio que, na infância, eu era meio que, na adolescência, eu era meio que um filhinho de papai, né? Uma vez meu pai me levou numa academia, não vou falar o nome da academia aqui, e eu fiz o primeiro dia lá, centro de gravidade, aprender e tal. E uma outra academia invadiu e teve um quebra-pau generalizado. Meu pai, ele era advogado, enfim, ele tinha várias profissões, era leiloeiro. Ele falou, cara, isso aqui é coisa de bandido, vamos, você nunca mais vai mexer com isso. E me tirou fora, infelizmente. Eu queria ter feito. Hoje, eu tô organizando a minha vida. Se for possível, eu vou fazer jiu-jitsu. Com 50 anos, eu vou ser um faixa branca. Eu quero fazer jiu-jitsu. Eu acho que vai ser uma honra pra mim eu aprender jiu-jitsu, tá? Só pra você, quem gosta de artes marciais. Agora, o UFC ele cresceu, 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 foi comprado pelo Lorenzo Fertitta, pelos irmãos Fertitta e virou o que virou, um super sucesso. Teve aquele auge da luta do Anderson Silva com o Will Ford. Eu assistia tudo isso, tá, gente? Pride, tiro de meta. No Sport TV passava acho que era Budokan, era Budokan? Algum nome assim, era uma outra luta que não podia pisar na cabeça. Assistia tudo isso, amava, amava, sempre amei. E eu brigava com a minha mulher, principalmente depois de que a gente começou a namorar mais sério e ficou noivo, que eu varava a madrugada assistindo todas as lutas, desde o card primeiro. Eu fazia no meu Facebook, deve ter isso, nas postagens do Facebook, procura lá. Eu fazia assim, luta a luta, eu fazia análise do que era certo, do que era errado. Eu podia ter feito um canal disso e ficado milionário, eu manjava tudo. Até que teve uma mudança, duas, três mudanças. Primeiro, tem um lutador, eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele é um ídolo e tudo mais, mas é um lutador que ele pesava 102 quilos no dia a dia e ele lutava com 80 quilos. O maior dom dele, embora ele seja um dos maiores lutadores de todos os tempos, de duas artes pelo menos, era perder peso. Então você imagina, eu peso 80 quilos. Cara, se eu consigo perder peso e lutar com um cara de 60 quilos, é óbvio que o meu soco vai ser mais forte. Não tem desculpa. Então esse lutador eu sempre tive uma ressalva com ele. E eu admiro muito ele, mas eu nunca torci por ele porque eu tinha essa ressalva. Porra, o cara consegue lutar no pesado e luta numa outra categoria bem mais baixa, entendeu? Bem mais baixa. Por conta disso, eu comecei a ficar cabreiro com esse negócio do peso. O Rickson Gracie, que é um grande lutador, falou que era uma vergonha para as artes marciais isso. Lutador, já deram entrevista, o José Aldo, ele tirava o próprio sangue antes da luta e depois colocava. Sabe os negócios assim? Cara, isso é desumano com a pessoa. Então eu comecei a escrever sobre isso dizendo o seguinte, olha, deveria ter os pesos que tem, o welterweight, peso médio, tal, tal, tal. Só que o peso, ele é pesado e já tinha tecnologia para isso, já existia internet. Você pode pôr um sensor e pesar uma vez por semana o lutador. E ele tem que lutar com o seu peso natural. O pesado, que poderia mudar de nome para absoluto, poderia ser mais de 100 quilos. Quem quisesse arriscar, se arrisca. Porque aí não tem como controlar. O cara pesa 200 quilos, não tem como, entendeu? Então poderia ter depois do pesado um absoluto, que é acima de 100 quilos, e aí quem quisesse lutar lá que se arriscasse. Mas as pessoas não iam ter que perder tanto peso antes da luta. Por quê? A habilidade marcial, o cara saber lutar, o cara ter queixo duro pra tomar um soco e ser raçudo e voltar, como o Maurício Shogun Ruas e tudo mais. Cara, esse mérito ficou em segundo plano. Então eu comecei a falar, cara, eu não tô gostando mais. Aí eu parei de assistir todas as lutas do card preliminar. Só assisti a luta principal. Aí veio uma decisão que a Reebok entrou de patrocinadora e os lutadores, os grandões, eles ganham bolsas grandes, mas a maioria ganha pouco. Estoura a cabeça, dá soco na cabeça, dá dano neurológico. As pessoas correm risco ali pro seu entretenimento, pro meu entretenimento.
Puseram o patrocínio da Reebok com um valor fixo, assim, o lutador que é campeão ganha US$ 1.000 por luta. O resto ganha US$ 200. Gente, não vou dizer que é criminoso, porque não é um fato típico, gente, mas é uma coisa vergonhosa, um absurdo o que aconteceu. Os lutadores gritaram, gritaram, gritaram e virou meio que uma escravidão. Aí eu fiquei sem vontade de assistir o UFC. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a assistir muito mais o. Esqueci o nome, o brasileiro aqui do Valide. O Jungle Fight. Fui assistir o Jungle Fight. Fui com a minha mulher assistir várias lutas do Jungle Fight. E só assisti o UFC caras que eu gostava muito, muito. Tipo, o Jorge St-Pierre vai lutar. Sabe? O John Bon Jones vai lutar. Os caras que eu gostava muito. O Maurício Shogun Rua vai lutar. Eu assistia, entendeu? E por aí vai. Até que chegou um dia que eu falei, não vou mais assistir. Não vou mais assistir. É uma. Pra gente que tá assistindo é legal, mas pra estrutura não é legal. Pra saúde da pessoa não é legal. Eu acho que o cara que ele entretém 1 milhão de pessoas através da sua arte, o cara vive pra isso. Ele faz dieta, ele se cuida. Ele tinha que ser muito bem remunerado desde a luta mais baixa. E o campeão tinha que ganhar que nem o Cristiano Ronaldo, que nem o Messi. Esse nível. Por quê? Um soco pode deixar esse cara com dano cerebral. Ele está correndo um risco, tá? Eu não sou hipócrita aqui. Tem muita gente que lutou e nunca aconteceu nada, mas muitos têm muitas sequelas. Então eu parei de assistir. Então para mim é mais fácil. Eu não é que eu parei para sair da Matrix e ter mais tempo. Eu parei de assistir porque não fez mais sentido para mim. Mas o tempo que eram essas madrugadas que eu varava, eu ganhei mais qualidade de vida por um tempo. Presta atenção nisso, é interessante. Depois que eu fiquei viciado naquele joguinho de celular, eu troquei a madrugada por uma merda, ao invés de estar dormindo. Entendeu? Hoje, aqui falando com você, nós estamos, já passou da meia-noite. Eu tô gravando um vídeo que eu entendo ser de alto valor. Hoje, agora, eu, Lucas, Marcili. Se eu fosse fã do UFC, eu estaria assistindo o UFC agora, ou estaria jogando um joguinho no celular e não estaria gravando esse vídeo pra você. Entendeu? Mesmo que esse vídeo não me dê nenhum real. Pode ter uma pessoa aqui. O Paulo, o apóstolo Paulo falava, retenha o que é de valor, descarte o resto. Alguma coisa, por exemplo, você pode ver, não vou mais deixar meu filho assistir Marvel e DC, vou assistir junto. Vou ver se ele tá querendo ser um vilão. Vou ver se ele tá, entendeu? Então, assim, eu tô explicando muita coisa aqui, cultural, para tirar você dessa Matrix. Para você sair um pouco dessa Matrix, para abrir a sua mente. Esse foi o meu objetivo nesse vídeo, tá? Como cristão, eu tenho obrigação de fazer esse tipo de vídeo. Eu vendo, gente, eu preciso de dinheiro, como todos vocês. Eu tenho mentorias, tenho cursos. Para mim, seria muito mais cômodo fazer vídeos só com promessa. Triplique o faturamento da sua empresa aprendendo inteligência emocional. Interpretando provérbios para sua empresa ser uma empresa poderosa. Sabe? E sim, eu vou fazer isso, faz parte também do meu repertório. Só que de vez em quando eu tenho que fazer um vídeo desse, mais profundo. Até passei do ponto aqui, quase falei nomes que eu não gostaria de falar. E espero que quem chegou até o final, se alguém chegou até o final, se alguém chegou até o final, eu duvido que alguém vai assistir esse vídeo inteiro, no Brasil de hoje, do jeito que tá. Digita nos comentários a palavra liberdade, tá? E sei lá, vou até estudar, sortear alguma coisa para quem escrevesse liberdade. Mas tem que ser alguém que chegou até o final, tá bom? Bom domingo a todos. Acho que eu dei uma extravasada, porque assim, eu vendo o YouTube, o mundo, gente, as pessoas vivem vidas de mentira. Até o Instagram é tudo ensaiado. Vamos acordar, vamos falar um pouco da realidade. A gente tá vivendo uma vida de mentira, tá bom? Bom domingo a todos, até a próxima e tchau. Vamos ver se esse vídeo vai subir, né?